Na aula de hoje nós vamos tratar sobre ilicitude. Ilicitude que não é um conceito próprio do direito penal. Ilicitude que é um conceito que permeia todo o ordenamento jurídico, porque quando se fala de ilicitude, se está falando daquela contradição existente entre o comportamento levado a efeito pelo agente e o ordenamento jurídico como um todo. A conduta é ilícita quando ela contraria o ordenamento jurídico como um todo. Vejam vocês que existem teorias que buscam explicar a relação entre a tipicidade e a ilicitude. O crime é fato típico, ilícito e culpável, ou pelo menos fato típico e ilícito para a teoria bipartida, mas será que existiria uma ligação entre a tipicidade e a ilicitude? Aí surgem três principais teorias que vão aparecendo ao longo do tempo. A primeira das teorias formuladas, hoje completamente abandonada, é a teoria da independência. O que diz a teoria da independência? Ela vai dizer que tipicidade e ilicitude não têm nenhuma relação, porque a teoria da independência enxerga a tipicidade como mera descrição, ou seja, a tipicidade é meramente descritiva. O tipo penal se presta apenas a descrever o comportamento incriminado. Mais tarde, Maier formula a teoria da denominada ratio cognoscendi. O que é essa ratio cognoscendi? A teoria da ratio cognoscendi é a teoria que nos vai dizer que tipicidade e ilicitude, embora não se confundam, elas têm alguma ligação. Porque todo fato típico, em princípio, é também um fato ilícito. Porque se aquele fato está definido como crime, é porque, muito provavelmente, ele também contraria o ordenamento jurídico como um todo. Ao selecionar condutas que deseja ver tipificadas como criminosas, ou melhor, ao selecionar condutas e descrever como criminosas, o legislador quer tutelar determinados bens jurídicos. Ora, se o legislador ouve por bem, e ele vai querer falar, evidentemente, das lesões mais graves aos bens jurídicos mais importantes, a partir do momento em que o legislador escolhe uma determinada conduta para tipificar como criminosa, é porque o legislador vislumbra que essa conduta, levada a efeito, contraria o ordenamento jurídico como um todo. Por isso que, em princípio, toda conduta típica também é uma conduta ilícita, embora eu possa perfeitamente ter uma conduta típica que não seja contrária ao ordenamento jurídico como um todo. Então, por exemplo, eu posso perfeitamente estar diante de uma conduta típica que não é ilícita, mas, em princípio, se é típica, se foi selecionada pelo legislador para constar como conduta incriminada, é porque, em princípio, ela contraria o ordenamento jurídico como um todo, e isso por conta do princípio da seletividade do tipo penal. Explicando o princípio da seletividade do tipo penal. Pela seletividade do tipo penal, nós podemos dizer que o legislador seleciona os comportamentos que considera mais graves, que atingem bens jurídicos mais importantes. Ele não seleciona qualquer coisa. Se ele selecionou aquilo, portanto, é porque, em princípio, aquilo é contrário ao ordenamento jurídico. E essa que é a teoria da ratio cognoscendi. Porém, além da teoria da ratio cognoscendi, nós podemos depois vislumbrar uma outra teoria. Dessa vez, a teoria da ratio cognoscendi, colocar aqui, foi formulada por Maier. Mas Metzger, ele formula uma outra teoria. E ele vai formular a teoria da ratio essendi. Existe uma diferença entre a ratio cognoscendi e a ratio essendi. Embora a ratio cognoscendi, a teoria anterior, vamos lá, ela diga que todo fato típico, em princípio, é também ilícito, ela não está dizendo que o fato típico é ilícito. Porque eu posso ter, por exemplo, José matou João em legítima defesa, é típico, mas não é ilícito.
A ratio essende, ela diz que para ser típico tem que ser ilícito. Porque se José matou João em legítima defesa, José não praticou sequer um fato típico. De sorte que a teoria da ratio essende, ela faz nascer a ideia do tipo total de injusto. Para que nós tenhamos um injusto penal, nós temos um fato típico que é ilícito, porque se ele não é ilícito, ele não é sequer típico, certo? A teoria da ratio essende não foi adotada por nós, porque nós fazemos uma diferença entre tipicidade e ilicitude e admitimos que o fato possa ser típico e não ser ilícito. Exemplo, fato em legítima defesa é típico, mas não é ilícito. Tá ok? Mas a teoria da ratio essende, ela me faz pensar naquela questão da teoria dos elementos negativos do tipo. Vamos lá? Quando eu falo dessa teoria dos elementos negativos do tipo, nós estamos aqui tratando do seguinte: existem elementos que precisam estar presentes para que tenhamos o tipo penal. Só que o tipo penal também é composto por elementos negativos. Quando eles estão presentes, está negada a existência do tipo penal. Então, vamos admitir a seguinte situação para que nós consigamos entender. O que diz a teoria dos elementos negativos do tipo? A teoria dos elementos negativos do tipo, ela vai dizer que se estiverem presentes as causas que excluem a ilicitude, também estará presente, se estiverem presentes as causas que excluem a ilicitude, não haverá tipicidade. Onde estiverem presentes as excludentes da ilicitude, não haverá tipicidade. Por isso que os elementos da exclusão da ilicitude são elementos negativos do tipo. Em todo lugar, é como se nós imaginássemos uma casa. Tipicidade e ilicitude sempre andam juntas para a teoria da ratio essende. Se entrarem os elementos que excluem a tipicidade, a ilicitude também sai pela outra porta. Não é possível que convivam na mesma casa. Ok? Então, tipicidade e ilicitude são elementos fundidos num só. Quando entram as causas de exclusão de ilicitude, como a legítima defesa, como estado de necessidade, como estrito cumprimento do dever legal, como exercício regular do direito, a tipicidade sai junto. Tá ok? Mas eu quero lembrar, nós, a rigor, não adotamos a teoria da ratio essende. Nós, a rigor, adotamos a teoria da ratio cognoscente. Uma outra questão muito importante quando se estuda excludente de ilicitude é saber o seguinte. Vamos imaginar uma situação em que eu queira matar alguém e eu vá para a casa desse alguém, fique lá, escale o muro da casa desse alguém e lá no topo do muro eu consigo ver a pessoa através de uma janela. Mas eu só consigo vê-la daqui para cima. Eu não consigo ver o que se desenvolve no interior daquela casa. E no interior daquela casa, aquela pessoa a quem eu vejo e a quem eu quero matar, ela aponta naquele momento a sua arma na direção de um inocente. Ela está na iminência de matar uma pessoa completamente inocente. Mas eu não sei de nada disso, eu não estou vendo isso. Eu só vejo a pessoa, só vejo o tronco da pessoa. E eu, então, querendo matá-la, eu efetuo o disparo de arma de fogo contra aquela pessoa e mato aquela pessoa. Só que quando eu a mato, eu impeço que ela realize a injusta agressão contra o outro. Injusta agressão que ela estava na iminência de realizar. Nesse caso, eu poderei alegar legítima defesa de terceiro? Eu poderei me valer da excludente de ilicitude? A resposta é negativa. Eu não posso me valer da excludente de ilicitude. Por que não? Porque eu desconhecia estar atuando sob o amparo daquela excludente de ilicitude. Eu desconhecia estar presente naquele caso concreto uma situação que justificava o meu comportamento em defesa de terceiro. Então, a pergunta é: as excludentes de ilicitude também têm que vir permeadas pelo aspecto subjetivo? Ou a gente precisa conhecer o fato de que está atuando sob o palio de um excludente de ilicitude? A resposta é sim. Existe também um elemento subjetivo nas excludentes de ilicitude. Ele tem que ter
consciência e vontade de atuar sob o palio da excludente. Porque se ele atuar objetivamente sob o palio de uma excludente de ilicitude, mas subjetivamente não quiser fazê-lo, não haverá excludente de ilicitude. Por isso, existem institutos como o denominado pretexto de legítima defesa, que não será uma excludente de ilicitude. O que é o pretexto de legítima defesa? É uma situação em que o agente vai criar uma história para que ele atue ofendendo um bem jurídico a pretexto de estar atuando em legítima defesa. Exemplo, um homem é amante da mulher de um policial e ele, então, sabendo que aquele policial não toleraria o fato de sua mulher ter uma amante, o que ele faz? Ele liga para o marido, avisa para o marido que naquele dia, às tantas horas, a mulher estaria na companhia do amante num hotel. E o marido, então, se dirige ao hotel. Como ele já esperava pelo marido, que foi ele quem avisou ao marido, ele aguarda o marido com uma arma debaixo do travesseiro da cama em que ele está com a mulher. Quando o marido entra no quarto, o marido vai sacar a arma, porque ele sabia que o marido tem arma, ele sabia que o cara não toleraria, e ele então mais rápido pega, que eu já estava esperando, ele pega a sua arma e mata aquele homem. Ele não está em legítima defesa, porque em momento nenhum ele atuou com ânimos defendentes. Ele criou a situação para, a pretexto de atuar em legítima defesa, matar o marido. Não haverá a excludente de ilicitude, portanto, nesse caso concreto. Bem, as excludentes de ilicitude, elas podem estar na lei, mas também existem as causas supralegais de exclusão de ilicitude. Dentre as causas supralegais de exclusão de ilicitude, nós podemos encontrar o consentimento do ofendido. Causa supralegal de exclusão de ilicitude que só se pode conceber por força do reconhecimento de um conceito de ilicitude material. Assim como nós falamos de tipicidade formal, de tipicidade material, nós também podemos conceber um conceito de ilicitude material. Eu não posso considerar ilícita uma conduta que não venha a atingir de forma importante um bem juridicamente tutelado. Então, prestem atenção para a seguinte regra. Prestem atenção para o conceito de consentimento do ofendido excludente da ilicitude. O consentimento do ofendido, ele excluirá a ilicitude quando ele antes não excluir a tipicidade. Porque o consentimento do ofendido, ele pode excluir a tipicidade ou pode excluir a ilicitude. Quando é que o consentimento do ofendido vai excluir a tipicidade? Quando o tipo penal fizer menção ao dissenso da vítima. Muitas vezes, o tipo penal faz menção ao dissenso da vítima, à falta de consentimento da vítima. Então, por exemplo, admita um crime de violação de domicílio. Para haver uma violação de domicílio, é preciso que você adentre a casa da pessoa contra a vontade da pessoa. Se você adentra a casa da pessoa porque a pessoa permitiu que você adentrasse, não há que se falar de violação de domicílio. O consentimento afasta a tipicidade, porque a falta de consentimento é elemento do tipo. Mesma coisa na violação do sigilo de correspondência. Não existirá violação do sigilo de correspondência se você permitir que a pessoa viole, que a pessoa devasse o conteúdo da sua correspondência. Agora, muitas vezes, quando afasta a tipicidade, e a gente precisa tomar cuidado com isso, o consentimento do ofendido pode provocar atipicidade relativa. Ou seja, o fato deixa de ser típico para um determinado crime, mas um outro crime surge. Exemplo, vamos aqui imaginar um aborto. Existem duas modalidades de aborto, o aborto com consentimento da gestante e o aborto sem consentimento da gestante. Vamos admitir que a gestante dê o seu consentimento. Eu não terei o crime de aborto sem consentimento. Do 125 não existirá, mas haverá o aborto com consentimento, o que nos evidencia que houve uma atipicidade relativa. Não é típico para o 125, mas é típico para o 126. Então, o consentimento do ofendido, ele pode, quando o tipo penal fizer menção ao dissenso da vítima, à ausência de consentimento da vítima, o consentimento ele poderá afastar a tipicidade de forma absoluta ou de forma relativa. Mas, quando o consentimento do ofendido não afasta a tipicidade, ele pode afastar a ilicitude como causa supralegal.
Para isso, entretanto, deverão estar presentes alguns requisitos. E quais são os requisitos para a validade do consentimento como causa supralegal de exclusão da ilicitude? Primeiro, que nós estejamos diante de um bem jurídico disponível. Então, por exemplo, eu não posso autorizar que você me mate,